Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, meus amados, onde vamos basear a mensagem desta noite. Efésios, capítulo 4. Do verso 7 ao verso 16. O apóstolo Paulo está falando do ministério, do serviço dos santos. E visto que nessa noite nós recebemos um grupo de pessoas na igreja, também pela manhã, outro grupo, eu gostaria de falar a cada um de vocês. Tenho tratado nesse mês de agosto, que é um mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil, é também um mês de celebrações, porque a igreja completou no dia 12 de agosto aí 162 anos de existência. Também a nossa igreja local completou 143 anos de organização, 148 anos desde a sua fundação, e são motivos de gratidão e alegria, e de pedir a Deus que nos ajude a continuar a obra do Senhor que Ele fez iniciar aqui há tanto tempo atrás. E a gente pega esse mês para refletir um pouco sobre a igreja, sobre quem somos nós, sobre a nossa responsabilidade e missão, tanto pessoal quanto coletiva, enquanto uma comunidade. E eu gostaria então de falar, baseado no texto de Efésios, sobre a edificação da igreja, a edificação de uma igreja local, de como ela, na Bíblia, nos mostra que processa o seu crescimento, o seu estabelecimento, e com que fim isso acontece, como é que Deus faz isso acontecer. E eu gostaria então de ler esse texto, que fala sobre o ministério do serviço dos santos, dos crentes. E o verso 7 nos diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar ao Senhor, buscar a sua orientação, buscar a iluminação do seu Espírito, para que possamos compreender a palavra de Deus. Pai, muito obrigado por mais uma vez nos concederes o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui na Tua presença em culto, como Igreja do Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder, junto com os nossos irmãos, Te adorar, bendizer o Teu nome, exaltar os Teus atributos maravilhosos, Senhor, contemplar Tua beleza, receber do Senhor a graça perdoadora que alivia toda a culpa da nossa consciência, que traz paz ao nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos nos achegarmos nesse momento agora, aquietando o nosso coração e procurar ouvir a Tua voz. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor Deus, fale ao nosso coração, Ele que é
aquele que nos ensina todas as coisas, que Ele use instrumentos tão débeis como nós, seres humanos, para comunicar as verdades do Senhor, verdades essas preciosas, que trazem vida ao coração de quem ouve, Senhor Deus, que transforma, que liberta, que edifica. Por isso te pedimos em nome de Jesus, edifica a Tua igreja nessa noite com a Tua palavra, Senhor Deus, e nos desafie a viver a nossa vida cada vez mais rendida e consagrada em Tuas mãos, para o engrandecimento do Teu nome, para o avanço do Teu reino. É o que nós te pedimos em oração em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. A nossa igreja é uma igreja em construção. A igreja de Cristo é uma igreja em construção. E nós caminhamos assim. O Senhor fala que cada pessoa que é alcançada é uma pedra nesse edifício que é a igreja. Até que tudo esteja pronto, então o Senhor voltará. E construção não necessariamente material, mas ou física, mas uma construção sobretudo espiritual. E nossa intenção hoje é procurar entender com vocês esse processo de crescimento de uma igreja local. Como se dá? O que é que a Bíblia nos ensina? Uma igreja local, ela é uma expressão visível da igreja universal e invisível de Cristo. Está aqui um modelo, um tipo da igreja de Cristo, da igreja universal e invisível de Cristo. Então nós afirmamos isso, que a igreja local, o ajuntamento de pessoas que creem em Jesus Cristo e que foram alcançados pela sua graça, é uma expressão visível da igreja que existe, e a igreja universal, que ela está em todo canto, espalhada pela terra. Uma igreja local é essa expressão visível. Ela é um organismo vivo e não apenas uma organização eclesiástica, dividida em departamentos, em sociedades ou ministérios. A igreja é o ajuntamento ou a congregação dos discípulos de Jesus para adorá-lo, para o seu crescimento e para a proclamação ou para a evangelização. Então a igreja, ela existe com esse fim, de bendizer e de exaltar o nome de Deus, de crescer, de se espalhar, de se multiplicar e de evangelizar aqueles perdidos, levar a mensagem do evangelho ao mundo. O texto lido de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, o texto nos ensina que Cristo concedeu diversos dons às igrejas locais. Paulo está falando a uma igreja local, a uma igreja de uma região da Ásia, na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor. Aquela igreja que surgiu ali após muito trabalho de Paulo durante 3 anos, levando o evangelho e preparando pessoas numa escola filosófica que ele alugou e começou então a usar aquelas instalações. Nasceu ali uma igreja forte, da qual Paulo agora está dizendo como Deus faz com que uma igreja se estabeleça, cresça e seja usada para a sua glória. Então essa é a igreja aqui em Éfeso, na Ásia. E Paulo nos diz, nesse texto de Efésios capítulo 4, versos de 11 a 16, são mencionados aqui dons espirituais. E ele cita pelo menos 5 dons aqui. Ele diz que Deus concedeu pessoas na igreja com o dom de apóstolos, com o dom de profetas, com os dons de evangelistas, com os dons de pastores e mestres. Há, todavia, outros dons relacionados em outros lugares do Novo Testamento. Romanos capítulo 12, por exemplo, versos de 6 a 8, fala de uma outra relação de dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, uma outra relação de dons também, verso 28. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11, também traz outros dons. Dons são habilidades sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo de Deus a certas pessoas para promover o crescimento da igreja local. O Espírito Santo realiza isso
dando às pessoas capacidades sobrenaturais para que elas desenvolvam um ministério e um serviço na igreja. A Bíblia nos informa que todos os crentes recebem essas habilidades do Espírito Santo. E todos os crentes são capacitados para exercer um serviço, para ser útil à igreja, para colaborar com o crescimento da igreja. E é assim que o Espírito Santo faz. Ele nos resgata, nos regenera, nos introduz no corpo de Cristo, numa igreja local, nos habilita com dons para que a gente possa ser útil ao reino, cumprir a missão, dar a nossa colaboração para a igreja de Deus. Então, dons não são talentos ou habilidades naturais que eu carrego, mas é algo sobrenatural concedido pelo Espírito Santo, me capacitando para desenvolver um serviço, um ministério na igreja, para que eu possa ser útil à vida dos meus irmãos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo começa a nos mostrar exatamente isso. Segundo Paulo, estes dons foram concedidos por Cristo, esses específicos que ele falam aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, foram concedidas a determinadas pessoas por Cristo para promover o crescimento das igrejas locais. Como se dá esse crescimento? Como acontece? E ele passa então a explicar nesses textos, nesses versículos que nós lemos aqui. O texto começa dizendo no verso 7 que a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, e a graça de capacitar a igreja foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, a palavra de Deus diz, e ele cita aqui o Antigo Testamento, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O verso 9 ele diz, ora, o que quer dizer ele subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? Muitas pessoas se confundem com esse texto, achando que esse texto está falando regiões inferiores como sendo o Hades ou o inferno. Não, o texto está falando da ressurreição. Jesus começa dizendo isso, que ele subiu aos céus e levou cativo o cativeiro. E ele diz, o que quer dizer subiu, senão que ele havia descido à terra? Né? Ele encarnou, ele viveu entre nós, ele deu a sua vida por nós, e ele ressuscitou e foi à presença do Pai. É isso que ele está dizendo aqui no texto, né? É essa referência do contexto. Então, ele, ao ressuscitar, ao voltar ao Pai, ao subir aos céus, ele concedeu dons aos homens. Ele capacitou a igreja, como havia prometido, né? De que eles deveriam sair pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações, mas antes aguardassem até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito, para nesse poder pregar o Evangelho e cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo de como é que essa missão é cumprida na igreja, como é que Deus capacita a igreja para que ela cumpra essa missão que Ele a ela confiou. E é exatamente aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. O verso 11, ele começa dizendo que os crentes com dons de ensino são capacitados para treinar os crentes com dons de serviço. É interessante, o apóstolo Pedro, na sua relação de dons espirituais, ele classifica de forma geral duas classes de dons, os dons da palavra e os dons de serviço. Aquele que fale de acordo com os oráculos de Deus. Aquele que serve, faça na força que Deus dá. E aqui o apóstolo Paulo está se reportando àqueles dons de ensino, dons de instrução, dons da palavra, né? Que são os apóstolos, aqueles 12 que o Senhor preparou, que o Senhor investiu 3 anos da sua vida neles, Paulo, que diz que foi chamado como fora de tempo e foi dado a ele o apostolado aos gentios, e defende isso na palavra de Deus. Então, essas pessoas receberam o dom do apostolado,
É aqueles que a Bíblia nos diz que a igreja está fundamentada sobre a doutrina deles, porque eles receberam de Cristo essas verdades. Ao partirem e ao se extinguirem os apóstolos, eles estabeleceram presbíteros que foram treinados por eles para continuar essa palavra. Deus também levanta evangelistas, ou no nosso contexto seria melhor chamar de missionários, aqueles que vão ao mundo, ao campo, anunciar a Cristo onde Cristo ainda não havia sido pregado. A gente vê pessoas com essas habilidades. Todo crente tem que compartilhar o Evangelho. Todo crente tem que anunciar a Cristo para as pessoas que chegam próximos a Ele. Mas há pessoas que têm uma habilidade especial para isso, São os evangelistas. E ele sai classificando todos eles dons da palavra, dons do anúncio, dons do ensino, dons da instrução. Profetas, aqueles que pregam, falam da parte de Deus ao povo, que pregam a sua palavra. Pastores e mestres. Então, todos esses 5 dons citados aqui no verso 11, são habilidades que Deus dá a determinadas pessoas, separando essas pessoas para um ministério específico de instrução, de pregação, de ensino, de orientação ao povo de Deus. Então, os dons da palavra foram colocados por Deus para treinar aqueles que têm dons de serviço. E Deus concede pessoas com essas habilidades da fala, da instrução, da pregação, do ensino. Através do ministério dos pastores, mestres, professores e evangelistas, os crentes são preparados e aperfeiçoados para o serviço de Deus. Veja o objetivo aqui no verso 11. E Ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o objetivo desses dons é aperfeiçoar a igreja, os santos, nomenclatura do Novo Testamento para todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus, para todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, para todo aquele que foi salvo, regenerado, justificado, adotado. Ele é santo, ele é separado para Deus. Então, todo aquele que entregou seu coração a Cristo é o santo, é uma pessoa separada, redimida e lavada pelo sangue de Jesus. E Deus capacita pessoas com dons de instrução e de ensino para aperfeiçoar os crentes, para aperfeiçoar os santos, para aperfeiçoar a igreja. É isso que o texto nos ensina. Agora, o que é este aperfeiçoamento? A palavra aperfeiçoar, literalmente, aqui no Novo Testamento, significa treinar, preparar, equipar, capacitar. É através desse ministério dos pastores, mestres, professores e evangelistas que os crentes são preparados ou aperfeiçoados para o serviço, para servir a igreja, para servir a Cristo, para servir ao reino, para servir a vida. Este aperfeiçoamento visa uma preparação em 2 áreas específicas. Primeiro, há um aspecto individual e depois um aspecto comunitário. Vejam o que diz o verso 12. O verso 12 nos diz que Deus concedeu esses dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, é um treinamento ou uma habilidade que você deve usufruir daqueles que Deus deu o dom da palavra, da instrução e do ensino, para o seu aperfeiçoamento pessoal, para o seu crescimento espiritual, para o seu amadurecimento espiritual, para que Deus, através desses instrumentos da pregação da voz de Deus, falando e instruindo ao povo, você seja lapidado para ser moldado ao caráter de Cristo Jesus. Deus usa a pregação da palavra, Deus usa a instrução da igreja, Deus usa o conselho e a exortação. O
pastoral para te aperfeiçoar na tua vida de santificação, na tua vida pessoal, na tua vida particular. Para que você possa crescer em santidade, para que você possa ser um instrumento cada vez mais pronto para servir a Cristo. Então, a primeira coisa que esse aperfeiçoamento tem por objetivo é ajudar você a crescer pessoalmente, com o objetivo de que você desempenhe bem o serviço que Deus tem te chamado no reino. Então, eu sempre digo a vocês que ser igreja não é você fazer parte de uma instituição religiosa e vir aos cultos aos domingos, sentar, ouvir a pregação, ir para casa, né? Esse conceito não é bíblico. Ele é católico, religioso, medieval, que a gente tem aprendido no nosso país. Mas o cristianismo me chama para que eu me envolva em uma missão, que é a missão de Deus, que não se resume apenas nesse momento de culto, mas é uma missão de vida, é um projeto de vida. E Deus quer aperfeiçoar a minha vida, treinar a minha vida, aperfeiçoar o meu caráter, para que eu possa ser um instrumento valioso no reino de Deus, onde eu viver, onde o Senhor me colocar. E eu sempre digo, quer seja em qualquer lugar que eu labute, que eu tenha atividade, ou que eu conviva com pessoas, que eu me relacione, ali é onde Deus quer usar a minha vida. E por isso Ele trata comigo para me aperfeiçoar, usando aqueles que Ele separou na igreja com esses dons de ensino, de instrução. Então, esse aperfeiçoamento do qual o texto fala é para o desempenho do serviço do crente. Isso significa que, através dos dons de ensino, os crentes são equipados para poderem servir a Cristo de forma adequada, aperfeiçoados dia a dia pelo treinamento recebido. Os cristãos poderão servir nas áreas distintas na igreja, de conformidade com as habilidades concedidas pelo Espírito Santo. Mas, em segundo lugar, esse aperfeiçoamento na vida de um crente, diz o texto no verso 12 ainda, é para a edificação do corpo de Cristo, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, a igreja é edificada. A gente melhor entende isso quando Paulo usa a analogia do corpo para corrigir um comportamento meio competitivo e divisionista que havia na igreja em Corinto, que uns, por causa de dons espirituais, se achavam melhores ou mais espirituais ou mais úteis do que outras pessoas. Pessoas estavam usando os dons do Espírito Santo para a vaidade pessoal e não para o serviço. E Paulo, então, escreve a carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, 14, corrigindo essa percepção carnal, humana e equivocada. Porque Deus não nos concede dons para que a gente possa estar comparando com outras pessoas, ou se achando melhor, ou mais crente, ou mais útil do que outra pessoa, ou ao contrário disso, pessoas se achando menos útil porque não tem os dons que o fulano de tal tem. E Paulo então intervém dizendo que isso é loucura, esse tipo de comportamento. Ele faz uma analogia, porque havia um destaque na igreja de Corinto de determinados dons que eram espetaculares, né? A habilidade de você falar um idioma que você nunca falou antes. Para que isso foi dado lá em Atos, para que a igreja pudesse anunciar aos povos que vieram de outras regiões o evangelho de Cristo. E aquilo aconteceu de forma tão tremenda que as pessoas que vieram de todas as partes ficaram admiradas porque ouviram aqueles galileus, homens simples e semi-alfabetizados, falando no seu próprio idioma as grandezas de Deus. A igreja de Corinto achou isso tão interessante que esses dons trouxeram para dentro do culto e começaram a haver uma disputa dentro da igreja de quem fala mais línguas. E enfatizaram que isso seria a manifestação clara do batismo com o Espírito Santo. E se achavam aqueles que tinham esses dons mais espirituais do que aqueles que não tinham. Com isso, forçaram a igreja a todos buscarem esse dom, para serem espirituais ou parecerem espirituais. E Paulo diz, vejam a loucura que vocês estão fazendo. Primeiro vocês trazem para dentro do culto um dom que era para fora. E causando uma confusão enorme, porque
todos falando em línguas, quem que vai entender? Se passar uma pessoa incrédula e o dom era para atingi-lo, alcançá-lo, ele vai dizer que vocês são loucos. Em vez de serem afetados pela admiração de ouvirem Deus falar no seu próprio idioma as grandezas dele. E outra coisa, aí vocês começam a competir usando o dom de forma equivocada, em vez de servir, vocês estão se servindo dos dons para vaidades pessoais e espirituais. E Paulo usa a analogia do corpo, dizendo que a igreja é como um corpo, que cada um de nós somos parte desse corpo e membros desse corpo, e cada um tem uma função distinta no corpo. Que um corpo não pode ser somente mão, porque não é corpo se for somente mão, ou pé. E ele sai citando essa monstruosidade de compreensão do que eles estavam fazendo. O Espírito Santo concede determinados dons para que você desenvolva determinadas tarefas para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Eu sempre digo que Deus, na sua sabedoria, através da ação do Espírito Santo, chama pessoas para ocuparem espaços e lugares onde eles possam servir e ser úteis à igreja, e habilita essa pessoa com esses dons, para que elas possam prestar algum serviço de edificação, para que a igreja cumpra cabalmente o papel e a missão que lhe foi confiado. E uma das coisas mais importantes na vida do crente, no serviço dele, é procurar um lugar de serviço e de utilidade na igreja. Como eu posso ser útil à igreja? Como eu posso contribuir com a minha vida, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu sei fazer, para que o evangelho seja pregado e a igreja seja mais excelente e eficaz na sua proclamação? Quais áreas da igreja eu percebo deficiência, para que eu possa ser útil ali na deficiência? Mas muitas vezes essa falta de percepção bíblica nos faz ser pessoas apenas críticas, né? Onde a gente observa onde alguma coisa está falhando na igreja e a gente cobra a pena da liderança da igreja em vez de se dispor a ser solução para o problema. Vocês lembram quando a igreja queixosa por causa de preconceitos e divisões desiguais das cestas básicas, quando a igreja estava passando necessidade, as viúvas precisavam, e houve um grupo que estava preferindo as viúvas judias e preterindo as viúvas helênicas, e a igreja se queixou e levou para os apóstolos a causa, e os apóstolos ensinaram à igreja como é que se resolve isso. Não somos nós que vamos abandonar o ministério da palavra para servir às mesas. Vocês mesmos têm que encontrar a solução para isso. O que a gente vai fazer para vocês? A gente vai orientar vocês na palavra. Então, mas vocês vão escolher pessoas, né? E que tipo de pessoas vocês vão escolher? Aí, agora é com a gente. Biblicamente, pessoas de boa reputação, pessoas cheias do Espírito Santo e que tenham sabedoria para esse serviço. Então, o trabalho deles era instruir a igreja, e a igreja teria que resolver seus próprios problemas. A igreja se alegrou com a orientação dada, elegeram homens, observando esses princípios, homens que gozassem de boa reputação, da confiança da igreja, para que não viesse sobre ele qualquer sombra de dúvida na justiça e na igualdade da divisão dos alimentos. Homens piedosos, que viviam a vida cheia do Espírito Santo, e homens com sabedoria no trato para resolver essas questões relacionais. E a igreja elegeu 7 homens, apresentaram aos apóstolos, eles então investiram esses homens nesse serviço e houve paz na igreja. Então, nós somos pessoas que Deus tem nos chamado, nos resgatados, nos colocado em família no corpo, para que nós possamos dar a nossa cooperação para que a igreja cumpra a missão que lhe foi confiada. Então, todo crente é útil à igreja, todo crente recebeu do Senhor habilidades, todo crente tem uma área de serviço onde ele pode contribuir para que a igreja cumpra a sua missão. Então, Deus concedeu esses dons com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho da sua espiritualidade particular, para a edificação do corpo de Cristo, para que você, uma vez maduro, aperfeiçoado, possa ser uma bênção na vida da igreja, na edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo
manifesta-se visivelmente na igreja local e ela é edificada através do crescimento espiritual dos crentes individualmente e da congregação como um todo. Esta construção espiritual é feita pelos próprios crentes, treinados, amadurecidos e equipados pelos pastores e mestres. Nós temos consciência do nosso papel, da nossa responsabilidade, da condução da igreja, da instrução da igreja, do trato pastoral para ajudar os crentes a vencerem os seus próprios dilemas, seus próprios pecados, vencerem suas próprias fraquezas, com um só objetivo: aperfeiçoá-los, ajudá-los a amadurecer, para serem pessoas melhores, para serem instrumentos preparados para servir a Deus, pessoas maduras, para que a gente não se junte num grande grupo e fique disputando espaço, para que a gente aprenda que cristianismo é servir ao outro, é pastorear uns aos outros, é cuidar uns dos outros, é colocar a minha vida ao dispor da igreja, para que Deus me use para a glória do nome dEle, para o bem e edificação da igreja local. Uma igreja constituída de crentes maduros, treinados e aperfeiçoados, é uma igreja sadia. E uma igreja sadia é uma igreja eficaz no anúncio do Evangelho. Então, esse é o trabalho dos pastores, dos mestres, daqueles que Deus colocou para conduzir a igreja no cumprimento da missão no mundo. Mas aí nós avançamos para uma terceira coisa: até quando vai esse trabalho de aperfeiçoamento, de treinamento, de capacitação, de instrução, de pregação, né? E você observa que uma igreja que tem consciência e uma liderança que tem consciência, a gente não cumpre um trabalho de manutenção assim: eu vou para uma igreja e o que a igreja exige de um pastor? Tem um culto de oração no tal dia, tem um culto de doutrina no tal dia, tem a escola dominical, tem as pregações para fazer, tem os gabinetes para dar, então eu vou cumprir essas agendas e pronto, isso é o pastorado. Não. Isso são instrumentos para que a gente possa funcionar bem e para que a gente possa levar isso a bom termo. Mas isso não é absoluto. A gente pode mudar a forma que essas coisas acontecem, contanto que seja eficaz a instrução que se dá. O trabalho pastoral vai muito mais além do que cumprir uma agenda exigida pela igreja. A gente está trabalhando com vidas, e a igreja, o produto da igreja é vidas, e vidas que precisam ser pastoreadas, acompanhadas, aperfeiçoadas, com o fim dessas pessoas servirem melhor ao reino de Deus e a Deus. A atividade de aperfeiçoamento, então, de treinamento, de amadurecimento, ela deve ocorrer até que alguns alvos sejam alcançados, diz Paulo aqui no texto. Veja o verso 13 e o verso 14. Esses alvos serão alcançados plenamente quando da vinda de Cristo e da glorificação dos crentes, nós sabemos disso, mas até lá, cada igreja local deve se esforçar para, através do ministério dos dons espirituais, alcançar esses objetivos. E quais são esses objetivos? Verso 13 e verso 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos ao estado de pessoa madura, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. São esses os objetivos, ou seja, nós devemos viver essa atividade de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé, primeiramente, né? Unidade da fé. Esta busca pela unidade refere-se à unidade na verdade doutrinária e também na unidade de vida cristã. A unidade da igreja, ela está baseada na verdade. É a verdade que vai levar a gente a ser um. É em torno da verdade da palavra de Deus que a unidade da igreja se constrói. Por isso, a pregação bíblica tem que ser fiel às Escrituras, simples, clara, para que todos nós conheçamos a verdade que o Senhor Jesus nos deixou.
Então, o ministério da pregação e do ensino na igreja é tornar claro para as pessoas essa verdade de Deus, o mais simples possível, para que todos tenhamos a mesma fé. Então, essa atividade de aperfeiçoamento tem que acontecer até que todos cheguem à unidade da fé. E essa busca pela unidade refere-se à unidade da verdade doutrinária, mas também à unidade de vida cristã, sermos um corpo em Cristo, entendermos isso e vivermos ligados e ajudando e pastoreando uns aos outros. A igreja deve ter o mesmo sentir, o mesmo pensar, o mesmo querer quanto às coisas do reino de Deus. Somos pessoas diferentes, mas temos um só objetivo. E eu acho isso interessante, quando você olha para os 12 discípulos de Jesus. Se você prestar atenção, e às vezes a gente não presta muito atenção, a formação deles. E assim, eu fico pensando nos nossos dias também, quando pessoas se desentendem da igreja por causa de questões políticas e ideológicas, né? E pessoas brigam por isso. E perdem de foco algo maior, que é o próprio reino de Deus e a unidade do corpo. Pois no meio dos 12 discípulos de Jesus tinha um publicano, Mateus. Um publicano era alguém de um partido conservador de direita, ligado ao governo romano. E tinha Simão, um zelote. E Simão Zelote, o partido dos zelotes era um partido opositor, né, ao regime que estava no poder. E você nunca vai encontrar no Novo Testamento Mateus e Simão Zelote discutindo política, ou discutindo qual era a melhor ideologia. Sabe por quê? Porque eles foram chamados não para viver a ideologia conservadora do governo romano, nem a ideologia zelote de oposição. Eles foram chamados para algo maior, o reino de Deus. E eles entenderam isso e viveram essa unidade por causa de algo maior do que minhas questões pessoais ou ideológicas. Eles viveram a justiça, eles viveram o correto, a verdade, e foi isso que pautou a vida daqueles homens. Até que cheguemos à unidade da fé, esse aperfeiçoamento vai acontecer. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E esse é o trabalho da pregação, levar todo homem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, a expressão usada aqui, ou à maturidade, a expressão aqui na Nova Almeida. Até que todos cheguemos à maturidade, a uma pessoa madura espiritualmente. Continua dizendo o texto. Até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. E esse é o grande trabalho do Espírito Santo na minha e na sua vida. Tornar você, essa pedra bruta, né, num diamante parecido com Cristo Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Esse é o trabalho de santificação. Eu e você, nós estamos sendo lapidados pelo Senhor para parecermos com Cristo Jesus. Para sermos confundidos com Ele na nossa conduta, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, no meio das pessoas. Esse é o trabalho que eu tenho que ter consciência que Deus começou comigo quando me resgatou das trevas e me trouxe a sua luz, quando me colocou em mim o seu Espírito Santo. Ele me santifica, e essa santificação é me tornar parecido com Cristo. Ele é o homem perfeito pelo qual todos nós deveríamos nos mirar e querer ser igual a Ele, ou como Ele. Ele tem que ser o meu herói. Ele tem que ser o meu mito. Ele tem que ser o meu referencial. Ser como Cristo Jesus. Deve ser o anseio de todo crente, porque é para isso que nós estamos sendo tratados pelo Espírito Santo. Continua o texto. Para que não sejamos como meninos, como crianças. Todo esse trabalho
da palavra, nos aperfeiçoando para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, deve acontecer até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos a uma perfeita maturidade espiritual, à plenitude de Cristo. Tudo isso para que nós não sejamos como crianças espirituais, como meninos espirituais, como pessoas ingênuas espirituais. Em lugar da instabilidade característico da infância, a estabilidade de uma pessoa madura, adulta, no que se refere à firmeza doutrinária e à prática cristã. Este alvo é extremamente importante de ser atingido, pois existem muitos ventos de doutrinas e homens ardilosos que induzem ao erro, diz o apóstolo. A firmeza doutrinária na palavra de Deus por parte da igreja local é resultado do ministério de ensino do púlpito, da classe da escola dominical, dos fundamentos da fé reformada. O objetivo não é a gente refletir teologia, o objetivo é a gente formar caráter, transformar vidas, dando às pessoas consciência de qual é a vontade de Deus para mim e de como eu posso ser útil, sendo uma pessoa madura, aperfeiçoada e pronta para toda boa obra nas mãos de Deus. Segue isso o apóstolo Paulo, para que não sejamos, verso 14, para que não mais sejamos como crianças que são arrastadas pelas ondas, levadas de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, Deus quer trabalhar a minha vida e a sua vida para que sejamos vasos úteis na mão do seu possuidor. Pessoas preparadas para toda boa obra. Gente que sabe glorificar a Cristo, sabendo responder a todo aquele que pede razão da sua fé e da sua esperança. Ou seja, crente maduro, que vence suas mazelas, que consegue vencer os seus pecados. Gente que vai estar pronto para ser usado por Deus em momento oportuno. Tudo isso nos leva a algumas conclusões aqui. E nós concluímos que a responsabilidade de cada crente, em particular, é crescer em Cristo Jesus. O objetivo da sua vida espiritual é crescer em Cristo Jesus. O verso 15 diz isso, não é? Mas, seguindo a verdade, ao contrário de ser uma criança levada de um lado para outro pelas pessoas e por suas artimanhas, por todos os ventos de doutrina, ao contrário disso, uma pessoa madura, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse deve ser o meu objetivo espiritual, ser como Ele, me deixar trabalhar por Deus para ser como Jesus. Ele é a minha inspiração. Quero ser parecido com Ele. Quero que as pessoas me confundam com Jesus. Recebendo e seguindo a verdade em amor. E dar a sua justa cooperação que consolida e promove o crescimento da igreja. Se eu me tornar uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo, eu vou ser uma pessoa que serei útil à igreja e darei a minha justa cooperação para o crescimento, para a edificação dela, para que ela cumpra cabalmente a sua missão. É isso que diz o verso 16. 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, isso é eu e você,
efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ao observar isso, quais as implicações desse ensino para as nossas vidas enquanto pessoas e enquanto igreja local? Primeiro, a tarefa dos pastores, aprendemos aqui, dos presbíteros, dos mestres, dos professores, não é fazer tudo na igreja, mas é preparar os crentes para que façam a obra. A ideia do pastor faz tudo impede a mobilização dos outros dons na igreja. Um ministério não pode ser concentrado em um homem ou em um grupo. Não é? Os pastores existem e receberam dons de ensino para servir a igreja, instruir a igreja e preparar os crentes para que eles possam fazer a obra. Dons da palavra treinam e aperfeiçoam os dons de serviço. É isso que a palavra de Deus nos diz, e esse é o papel dos pastores. Eu digo que um bom ministério pode ser avaliado depois da saída de um pastor, e não enquanto ele está atuando. Porque depois da saída dele, se a igreja se permanece saudável, firme, forte e atuante, é porque ele fez um bom trabalho. Mas se depois da saída dele a igreja sucumbe, ele fez um péssimo trabalho. Ele pegou um povo para depender do que ele faz, e não treinou um povo para servir ao reino de Deus. A ausência do pastor deveria não ser percebida pela igreja. Se isso é um bom ministério, é assim que funciona. Então, a tarefa dos pastores, dos presbíteros e dos mestres não é fazer tudo ou concentrar neles o trabalho da igreja do Senhor, mas é instruir e preparar os crentes para que ele desenvolva a obra. Segundo, aprendemos aqui que cada crente deve estar diariamente envolvido nesse processo de crescimento pessoal, de aperfeiçoamento e serviço, beneficiando-se dos dons de ensino colocados por Cristo na igreja. Eu digo à igreja, aproveitem os seus pastores, não para ouvir bons sermões, mas para que Deus os use na vida de vocês a desafiá-los a vencer determinadas coisas que vocês sabem que precisam ser vencidas em vocês. Aperfeiçoar a minha vida, para me tornar mais parecido com Cristo. Se Deus me tem dado bons mestres, bons pastores, se a gente tem sido alimentado pela palavra de Deus, aproveitem isso e coloquem isso na vida prática de vocês. Não só encham a mente de vocês com as verdades, mas peguem essas verdades e apliquem a vida de vocês. Cada crente deve estar diariamente envolvido nesse processo de crescimento pessoal, aperfeiçoamento e serviço, beneficiando-se dos dons de ensino colocados por Cristo na igreja. Em terceiro lugar, existem alvos para a vida do discípulo de Jesus. Esses alvos são unidade, e eu tenho que buscar a unidade da igreja, maturidade e estabilidade em Cristo Jesus. O nosso trabalho como pastor é levar a igreja à unidade. O nosso trabalho como pastores é levar a igreja a uma maturidade espiritual. O nosso trabalho como pastores é levar a igreja a uma estabilidade, a uma saúde espiritual, porque se ela conseguir isso, ela cumpre a palavra de Deus, ela vai cumprir a missão, ela vai crescer. Todas as vezes no Novo Testamento, no livro de Atos, que a atuação dos apóstolos resolvia um problema relacional, ou de pecado, ou de doutrina na igreja, a igreja voltava a ter paz, ela crescia na palavra e, como consequência, se multiplicava o número dos discípulos. Trabalhar a qualidade espiritual para que a igreja cresça e se multiplique. Ela está na terra para isso. Em quarto e último lugar, cada crente deve estar ativamente engajado, segundo os dons que Cristo lhe concedeu na promoção do reino de Deus na terra. Você não é membro dessa igreja ou parte desse corpo para ficar apenas recebendo. Você é alguém útil
E Deus quer usar a sua vida para que você dê a sua justa cooperação para o crescimento do corpo de Cristo. Procure um lugar de serviço. Veja como e onde você pode ser útil. Deixe Deus trabalhar a sua vida. Procure ajuda em áreas que você não está conseguindo vencer, para que você possa ser um instrumento valioso na mão do seu Senhor, e bênção na vida dos seus irmãos, e útil para o reino de Deus. O nosso desejo e oração é que Deus conceda à nossa amada igreja, que ela se torne, a cada dia, uma igreja viva, ativa e comprometida com a missão que lhe foi confiada para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês que foram recebidos e acolhidos na igreja, tenham isso no coração de vocês. Que vocês que estão nesse processo, que estão se chegando, que estão conhecendo a igreja, que estão querendo fazer parte, entendam isso. Nós não queremos ser uma igreja que oferece um bom produto para que você se sente e consuma. Nós queremos chamar você para se envolver na missão de Deus. E junto conosco, a gente poder fazer grande e conhecido o nome do nosso Salvador. Quem somos nós? E eu volto a Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, citando o Antigo Testamento, citando a lei, citando Moisés. Nós somos uma raça eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo exclusivo de Deus. É isso que nós somos. E nos tornamos isso. E existimos para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a missão da igreja. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. Essa é a missão da primeira igreja presbiteriana do Recife. Saiba quem você é e para que você existe. Junte as forças. Nos unamos para que o nome do nosso Redentor amado seja conhecido em nossa pátria, em nossa nação, e transforme a realidade do nosso país. Pois vivemos dias difíceis. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E eu gostaria de convidá-lo a que você pudesse, diante desse desafio, render sua vida ao Senhor, orar ao Senhor, dizer ao Senhor: Senhor, toma a minha vida em tuas mãos, me torna um instrumento útil para a tua igreja, para o teu propósito, para o teu reino. Amém?